Fala pessoal! Para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando Leal. Esta aula é mais uma de uma sequência de videoaulas que tem por objetivo auxiliar o aluno na compreensão das minhas notas de aula que se encontram no meu site. Para localizar o meu site, você deve ir ao Google e digitar Professor Fernando Leal. Clica aí nessa busca. Este é o site. Você vai encontrar aí o meu e-mail e algumas disciplinas que iremos trabalhar. Você também pode acessar usando este QR Code, como também pelo link que está na descrição do vídeo. Boa aula! Eu vou apresentar o seguinte problema que nós passaremos a construir uma solução. A ideia se resume no seguinte: existe uma integral cuja função depende explicitamente de y e da derivada de y com respeito a uma variável, a x. Quem é y de x de tal maneira que essa integral aqui tenha um valor extremo, ou seja, atinge seu valor máximo ou seu valor mínimo. Então esse é o problema. Então vamos lá. Dizer que f não depende explicitamente de x significa dizer que a sua derivada parcial com respeito a x é zero, mas sua derivada total não. Eu não estou falando que ele não depende de x. Ele não depende de y? Sim. Y depende de x? Sim. Então ele depende de x. A questão é que essas são as minhas variáveis, a minha dependência explícita de f. Vamos supor que y de x seja o y que fornece o extremo para j que nós estamos procurando. Vamos supor que eu tenho isso. Então eu vou proceder da seguinte forma. Eu vou construir uma parametrização, uma curva, da seguinte forma, assim. Se eu trocar nessa integral aqui, ó, y e y de linha por esse y aqui, agora eu consigo varrer, achar vários valores dessa integral aqui com respeito, não a x agora, mas a alfa. Ou seja, y de x é o valor que me dá um j extremo. Y de x, está aqui. Ó. Então, quando o alfa é igual a zero, eu tenho o meu y de x que é extremo. O que eu estou fazendo? Eu estou parametrizando, criando um conjunto de curvas da seguinte forma. Então, eu estou supondo, olha, esse y aqui, ele é o y extremo. Então, eu vou construir uma equação, e aí, ao resolver essa equação, eu estou achando o y que fornece, que diz que j é extremo. Então, já estou de antemão dizendo, ó, esse y aqui é o y extremo. Como eu sei que ele é o y extremo? Porque eu vou varrer sobre uma quantidade infinita de y e aplicar uma condição de maximização de função que você já conhece. A gente não deriva igual a zero, não tem a tangente. Tangente igual a zero não é o ponto de extremo. Então eu estou adaptando a minha integral para poder usar esse recurso da seguinte forma. Eu tenho isso, quero saber qual é o y que deixa j extremo. Então agora eu criei um outro parâmetro, eu peguei y, embuti um parâmetro alfa, fico mexendo com valores de alfa. E aí agora eu tenho um monte de y aqui. Um deles é esse daqui, mas nesse caso é quando alfa é igual a zero. Se alfa é igual a zero, então esse y aqui é igual a esse. Mas qual a condição que eu preciso adicionar para trocar esse problema aqui, para trocar esse y por esse y parametrizado? Tá vendo nesse ponto aqui? Tanto qualquer uma das curvas aqui, essa infinidade de curvas são iguais à curva vermelha. Então nesse ponto aqui, essa funçãozinha aqui tem que ser zero. Olha bem essa função aqui, ó. Nesse ponto aqui. À medida que alfa aqui vai assumindo valores, olha só, eu tenho um monte de funções, não só a vermelha, infinitas. Mas se nesse ponto aqui, ó,
e nesse outro, isso aqui, essa função foi igual a zero? É claro, porque nesse ponto aqui, todas as curvas são iguais à curva vermelha. Então eu tenho que adicionar isso. A minha integral agora é uma função de alfa. Quem está aqui é esse y de alfa x. Então a minha integral agora é uma função de alfa. Eu quero que essa integral seja um extremo? Sim, então eu derivo igual a zero. Simplesmente derivar igual a zero? Não, eu vou calcular no ponto que alfa é igual a zero. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu elimino a dependência de alfa e no final eu vou ter uma equação que me diz que é a equação para y, que é um extremo, e que não depende de alfa. Essa derivada total, quando ela entra dentro da integral, ela não é uma derivada total. Ela é uma derivada, a minha intenção é derivar puramente alfa. Então, quando essa derivada total entrar dentro da integral, ela tem que ser uma derivada parcial. df, dy, dy, d alfa, mais df, dy', dy', d alfa, ok? O que eu fiz aqui foi isso. E eu vou derivar, eu vou calcular agora quem é dy, d alfa, depois quem é dy, d alfa, dy', d alfa. Depois eu vou tomar isso aqui em alfa igual a zero, igualar igual a zero. E aí eu vou obter uma equação de y, que é a equação que fornece o extremo para j. Então, y de alfa x de alfa, então só sobra quem? Constante para mim, variável para mim. Então só sobrou isso. Agora eu quero saber quem é dy' de alfa. Então, y de alfa, que depende de alfa x, que é igual isso, isso. Então, isso daqui deve ser trocado por isso. Ok? Tanto x quanto alfa são parâmetros contínuos. Então, y de alfa x é uma função contínua. Nesse caso, eu posso trocar a ordem de derivação. Ao invés de derivar em x e depois em alfa, eu vou derivar em alfa e depois em x. Então, eu vou trocar essa ordem. Só que dy de alfa nós acabamos de calcular. Como isso aqui só depende de x, então isso aqui é uma derivada total. Eu vou pegar dy dx, vou colocar aqui. Vou pegar dy' de alfa e vou colocar aqui. Substituindo, o que eu tenho que fazer com essa parte aqui? Eu vou integrar por partes. Com uma ideia de tentar eliminar essa derivada aqui em cima de deta. Deixar simplesmente eta. Porque aí eu posso colocar o eta em evidência e igualar igual a zero e sumir com eta aí da minha equação final. Então essa parte aqui, ó, eu quero integrar por partes. Integral de u dv é u vezes v menos integral de v du. Então com isso, vamos chamar isso aqui de u e isso aqui de dv. dx. Isso aqui sendo no final da história uma funçãozinha só de x no final. Então, isso daqui passa a ser uma derivada total. du está aqui. Agora, vamos pegar isso daqui e chamar de dv. Tá vendo? Isso aqui é diferencial de deta. Eu vou chamar de dv. Então, v vai ser eta. Eu vou analisar isso aqui nos pontos x1 e x2. x1 e x2. E eta é nulo nesses pontos. Então, essa integral aqui, essa primeira parte aqui é zero. Então, vai ficar essa primeira parte, df, dy, menos... Ó, df dy mais isso daqui. Mas quem é isso daqui? Isso aqui é igual a essa primeira parte, que é zero, menos isso. Então eu vou colocar menos derivada total dx, ddx de df dy', que multiplica deta que está aqui, deta que está aqui. Botei eta. Deta não, eta. Isso tudo eu vou igualar a zero. Essa é a condição de extremo, igualar a zero. E eu vou adicionar, né, que o ponto em que isso ocorre é que alfa é igual a zero. E é verdade. A minha parametrização é essa. O ponto onde ocorre o extremo é alfa igual a zero. Essa é a chamada equação de Euler, que fornece o y de x para o qual o j é um extremo. Qual é a menor distância entre esses dois pontos? Então eu vou pegar esse elemento de linha, que é um elemento de linha no plano. dl é igual a i dx mais j
dy, não é? Então dl é igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então ficou dy dx, isso tudo ao quadrado. Dx ao quadrado saiu da integral com dx, como dx ficou assim. F vai ser isso aqui. Então df dy é igual a zero. Quem é df dy'? Então essa derivada é igual a y' sobre raiz de 1 mais y' ao quadrado. Df dy é zero, então isso aqui é igual a zero. Ou seja, é igual a zero. 1 mais y' é igual a uma constante. Então eu quero isolar a y' aqui nessa brincadeira. Jogo isso aqui para lá, eleva ao quadrado, então vai ficar assim. Ó. Raiz de 1 mais y' ao quadrado, c. Vou elevar ao quadrado, então vai ficar y' ao quadrado é igual a 1 mais y' ao quadrado vezes essa constante ao quadrado, ok? C ao quadrado. Eu quero, no final das contas, descobrir quem é y', não y' ao quadrado. Mas olha só, y' ao quadrado é uma constante, e y é constante. Então dy', que é dy dx é igual a solução dessa equação é isso. Né? dy dx é igual a então y de x é igual a x mais b. Moral da história, a menor distância entre dois pontos em um plano é uma reta.